Cumprimentar e agradecer a Fernanda pelo trabalho e esforço na coordenação, os demais camaradas aí aqui da mesa, vamos dizer assim, né? Renato, Davi, os demais camaradas que entraram também, representando as outras organizações, o Durval, né, da Consulta Popular, o Antônio Júnior, da Emancipação do Trabalho, o Fernando Fontoura, da Marighella, Geraldo Barbosa, do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, agora o Marcelo Buzetto, do coletivo Carlos Marighella, do MST, e também os camaradas da Frente Revolucionária dos Trabalhadores que enviaram a carta, né? Outras pessoas de outras organizações mandaram saudações também, a gente quer agradecer aí pelas mensagens que nos enviaram. Cumprimentar de forma muito especial as camaradas e os camaradas militantes da Iniciativa Comunista, militantes da Organização Comunista Arma da Crítica e demais pessoas que estão se chegando nessa história, né? Somos todas e todas herdeiros, descendentes políticos daqueles que criaram o Partido Comunista em 1922. E tem essa trajetória de 103 anos do movimento comunista brasileiro que todos nós precisamos, além de estudar, refletir sobre e ponderar sobre também, né? Porque precisa ser objetivo dos comunistas o esforço permanente por um caminho de volta, um caminho de retorno ao processo de reunificação, processo de reorganização dos comunistas, das forças comunistas. Evidentemente que não pode ser feito ao acaso e nem dá de fazer ao acaso ou apenas pela boa vontade. É necessário um debate, é necessário, aliás, muitos debates, é necessário reler a história, ou ler de novo a história, refletir outras vezes sobre a história do movimento comunista brasileiro, refletir sobre os motivos de cada dissidência ao longo das muitas décadas do século XX e, inclusive, das muitas dissidências ocorridas já neste século XXI. Nós viemos de uma herança, partimos do pressuposto que o principal erro do movimento comunista brasileiro ao longo do século XX foi ter feito a leitura da realidade brasileira de forma insuficiente, para não dizer equivocada. Evidente que o movimento comunista brasileiro teve diversos acertos, tem uma trajetória maravilhosa, magnífica, digna de todos aqueles que deram a sua vida pela luta do povo brasileiro ao longo de 103 anos, né? É uma história de abnegação, uma história de muitas lutas, de vitórias também, uma história de vitórias, e também de derrotas, e derrotas amargas, né? Nós partimos do pressuposto, retomando, né, que o principal erro do movimento comunista brasileiro, ou dos comunistas brasileiros, foi de interpretar de forma insuficiente, superficial, qual era a realidade brasileira ao longo do século XX. Nós entendemos, e isso entendemos com base em estudos, né? Não tiramos isso agora da cartola, né? Com vários estudos que vêm desde o século passado, de autores brasileiros desde o século passado, como Florestan Fernandes e outros, né? Que estava errada a leitura da realidade que falava de um Brasil semi-feudal, que falava de um Brasil no século XX pré-capitalista, que precisava, portanto, desenvolver o seu capitalismo para que pudesse desenvolver as forças produtivas, desenvolver um proletariado e aí sim ter condições de pensar, ou de falar, ou de defender uma estratégia socialista. Essa leitura, hoje a gente faz a leitura, e não tirada da cartola, mas sim de estudos, diversos pensadores,
brasileiros, e não só brasileiros, né, que o Brasil já era um país capitalista no começo do século XX. Então, quando o Partido Comunista foi criado, o movimento comunista foi criado no Brasil, foi formalizado, foi constituído no Brasil, em 1922, já era um país capitalista. O capitalismo brasileiro, né? Não era um capitalismo tipo o francês, o inglês, diversos outros países da Europa, nem mesmo como o italiano, o alemão, né? Tampouco quanto dos Estados Unidos, mas era um capitalismo que a classe dominante interna considerou adequado e conseguiu construir nessa relação de subordinação dessa classe dominante interna com as forças imperialistas internacionais, né? Sejam da Europa, no começo, na virada do século XIX para o século XX, seja os Estados Unidos a partir ou depois da Segunda Guerra Mundial. E esse erro de leitura criou a estratégia, né? Deu base para uma estratégia equivocada. A estratégia da Revolução Nacional e Democrática em aliança com a burguesia nacional. A aliança com setores progressistas e democráticos da burguesia nacional era o erro estratégico fundamental, que criou muitas dificuldades políticas e também ideológicas. Essa dificuldade de entender a realidade brasileira e de estabelecer uma estratégia adequada à realidade brasileira levou a muitos erros táticos. As táticas só acertava por acaso, né? Já que a estratégia estava errada. Né? Então, as variações da tática às vezes era esquerda, às vezes era direita, oscilavam muito conforme as circunstâncias. E essas táticas, essas oscilações de táticas acabaram, inclusive, por contrapor valorosos, imprescindíveis militantes e dirigentes do movimento comunista brasileiro. Um erro de estratégia fundamental que levava a oscilações táticas, muitas vezes erráticas, apesar da seriedade, apesar da honestidade, apesar da abnegação, apesar do sacrifício, apesar das vitórias, né? As oscilações táticas também criaram as divergências, né? Constituíram as divergências e construíram, inclusive, as dissidências, os rachas do Partido Comunista do Brasil, ou do movimento comunista brasileiro, ao longo do século XX, principalmente depois da metade do século XX. E continuaram construindo essas dissidências também posteriormente. Estou trazendo esse assunto porque, mas o cara, né, uma hora dessa, uma fala num momento histórico importante, de uma circunstância em que duas organizações comunistas buscam se fundir, trazer esses assuntos, não os mais alvissareiros, né, da história do movimento comunista brasileiro, justamente porque é essa a reflexão que a gente considera necessária. A gente tem conseguido fazer essa reflexão da necessidade de que se busque entender a história do movimento comunista brasileiro, estudar sempre a realidade brasileira, pensar e debater a estratégia da Revolução Brasileira, para, a partir disso, estabelecer conjunto de táticas gerais que possam ser comuns e que possam variar conforme as necessidades conjunturais, conforme as necessidades, mas seguindo uma orientação estratégica permanente, né? Uma estratégia da necessidade do passo socialista para a Revolução Brasileira, da clareza dessa necessidade para a Revolução Brasileira. Essa é a compreensão da qual a gente parte para esse processo
de fusão das duas organizações. É absolutamente necessário que a gente pegue, inclusive, que a gente acolha, né, as divergências do passado de forma fraterna entre nós, porque nós somos de origens diferentes. Né? Estamos aqui se fundindo militantes que vêm da tradição prestista, que seguem Luiz Carlos Prestes, as posições revolucionárias de Luiz Carlos Prestes, especialmente nos últimos 10 anos da vida dele, quando ele faz autocrítica, inclusive pelos erros do passado, erro do movimento comunista brasileiro, que ele ajudou a cometer e que ele próprio se coloca como principal responsável. Então, a gente que é herdeiro dessa concepção, temos debatido com gente que vem de outras heranças e de outras reflexões. E ninguém de nós, né, tem a menor dúvida em considerar em altíssimo patamar, no mais elevado patamar da consideração, os dirigentes, as referências históricas do movimento comunista brasileiro, independente das táticas que adotaram nas diferentes décadas do século XX. Todas e todos temos imensa consideração por Luiz Carlos Prestes. Isso não implica não ter a imensa consideração por Carlos Marighella, ter uma imensa consideração por Maurício Grabois, por Mário Alves e por tantos outros. O nosso esforço é para buscar ler a realidade brasileira, absorver os conhecimentos produzidos, refletir a respeito disso, evidentemente que revigorar, oxigenar todo esse debate, a realidade que vem se desenvolvendo ao longo das décadas, e criar uma síntese, criando síntese, elaborando síntese que permita que todas as descendências políticas de 1922 possam se reencontrar em fraternidade, em luta comum, em lealdade férrea de comunista com todos os outros e todas as outras que vêm das outras tradições e das outras referências desse mesmo movimento comunista. Nós temos feito esse esforço de alguns anos e a gente lembra que ouvindo, né, o Renato falar, ouvindo outros camaradas falar, dessa relação que nesse processo começou em 2019 ou em 2018 ainda, né, quando o Renato fez contato com a gente para conversar sobre a importância de debater com outras organizações, né, comunistas e tal, e buscar um processo de aproximação. Então, tem 6 anos, já passou de 6 anos, Renato, que nós tivemos aquela conversa, o que você nos procurou, né, na cidade de Florianópolis, e que depois a gente foi para reuniões, para debates com mais organizações, com outras organizações e com outros grupos. De lá para cá, mais de 6 anos de reflexão, de idas e vindas, de dificuldades também, evidentemente, mas nós estamos falando, e estou falando disso exatamente ou com o objetivo de deixar mais ou menos mais explícito que nós não estamos fazendo um ajuntamento que está acontecendo por acaso, por vontade, por espontaneísmo, né? Tem um processo de reflexão que tem alguns anos, que tem unidade sobre a concepção estratégica, que tem unidade sobre uma leitura sobre a realidade brasileira, que tem unidade sobre as diversas táticas, né, se colocar no movimento. Então, é com bastante alegria que a gente chega no dia de hoje, né, anunciando, na presença de tantos
e tantas comunistas, né, que daqui a um mês nós estaremos num processo numa conferência de fusão das nossas duas organizações. É com alegria, com emoção, que a gente chega a esse momento. Na certeza de que a gente pode avançar cada vez mais, e é importante, super importante, e a proposta do Marcelo, né, de fazer em novembro, né, os 90 anos do movimento de 1935, a luta antifascista de 34 e 35, super importante essa proposta do Marcelo, justamente porque a gente pode, inclusive também, né, aproveitar essa ocasião para que a gente possa continuar aproximando, para criar um movimento e aproximar o movimento comunista no sentido de aproximar cada vez mais e estabelecer cada vez vínculos mais sólidos nesse processo de continuidade desse debate. A gente também, e daí eu finalizo dizendo isso, nós sabemos, né, que o movimento comunista brasileiro não será novamente forte, ou não terá novamente a força que tinha lá em décadas passadas, se não conseguir se inserir no movimento de massa, se não conseguir dialogar com os setores de base da classe trabalhadora e do povo oprimido em geral. E isso a gente também, é evidente, que está debatendo nesse processo de fusão. É claro que isso é absolutamente necessário e isso não dispensa a necessidade dos comunistas e das organizações comunistas conversarem, entrar em entendimentos, fazerem acordos baseados em posições políticas que possam ser comum a todas as organizações participantes. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a minha organização, a Iniciativa Comunista, por ter me dado a honra de fazer essa saudação. Seguimos na luta, já nos sentindo, aqui a gente fala, né? A gente fala, a gente ouve, né? E a gente já se sente, né? A gente já se sente uma organização só, né? Aqui nessa fala, quando a gente ouve vocês da iniciativa, vocês da arma da crítica, né? A gente já quase diz é nós mesmo, né? A gente já se sente uma organização só, justamente por esse processo, por essas relações de confiança que a gente foi estabelecendo ao longo desses anos, né? E de forma cada vez mais intensa, né? E nos últimos meses mais ainda, né? E até esse ponto que chegamos agora. Bastante contente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todas as pessoas, das organizações convidadas, e vamos à vitória.